se você já teve dor em algum lugar do seu corpo, alguma vez na vida, assistam esse vídeo até o final, porque eu vou ensinar para vocês como facilitar com que o médico faça o seu diagnóstico. Parece simples esse tema, como contar a sua dor para um médico, mas não é. Infelizmente, muitos pacientes não sabem descrever pra gente o que eles estão sentindo, justamente porque nunca foram apresentados esses dados que eu vou dar aqui para vocês. Então me acompanhe até o final, que saber contar para o seu médico como que é a sua dor vai fazer toda a diferença no diagnóstico e, portanto, no seu tratamento. Olá a todos, eu sou o Dr. Moser Susman, sou cardiologista e no vídeo de hoje eu vou falar de um tema não só para os pacientes que têm questão de dor no peito, mas para os pacientes que têm outras dores. Isso é importantíssimo, é a base do nosso aprendizado na faculdade. Como descrever uma dor, isso em prontuário. Então a primeira coisa que a gente tem que perguntar para o paciente é aonde que é a dor, qual é o local da dor. Muitas vezes é simples o paciente contar pra gente. Se, por exemplo, o paciente quebrou o braço, ele vai falar, a dor aqui na minha mão, a dor é no meu ombro, que eu lesionei, a dor é na minha perna. Mas, por exemplo, uma dor no abdômen, muitas vezes os pacientes não sabem descrever se é num ponto específico, se é em todo o abdômen, se começa de um lado, se corre para o outro, porque a dor fica difusa. Existem dores que, de fato, elas vão dar um ponto específico quando a gente examina, mas tem dor que a gente, por exemplo, examina o abdômen inteiro, ele tem dor, a palpação que a gente fala difusa em todo o abdômen. Isso é muito claro nos pacientes que têm angina. A angina, pessoal, diferente do que muita gente pensa, não é uma dor localizada no peito necessariamente, é uma dor que muitas vezes vem difusa, ela vem mal localizada, e o paciente ele não consegue apontar um local específico. Essa dor ela pode ser uma dor irradiada para as costas, essa dor ela pode vir de outro local que não necessariamente do peito. O paciente às vezes ele começa com uma dor no local e essa dor migra para outro local. Então é importantíssimo que quando vocês estiverem tendo uma dor, prestem atenção, porque vocês contarem isso para o médico vai ajudar muito ele a fazer o diagnóstico. O segundo ponto muito importante é o tipo de dor. Como que é o tipo de dor que você sente? É uma dor em queimação? É uma dor empontada? É uma dor lancinante, parece uma facada? É uma dor que vai e vem? É uma dor contínua? É uma dor que aparece, dura 3 minutos e some? É uma dor que vem em aperto? É uma dor que dá uma sensação de que está esfriando a pele? Descrever esse tipo de dor é importante porque a gente tem nos livros didáticos, algumas doenças, uma descrição típica de dor. Quando o paciente conta uma dor empontada no peito, isso pode ser angina, claro, mas já diminui um pouco a chance dessa dor ser de causa cardíaca. Uma dor abdominal. Quando é uma dor abdominal que o paciente sente que é em queimação, será que não é uma gastrite, um refluxo? E uma dor empontada, em aperto aqui do lado direito, pode ser vesícula. Assim como uma dor nas pernas, por exemplo, uma dor de hérnia, dá uma dor em queimação, dá uma dor em peso, dá uma dor empontada. Às vezes a dor não consegue ser muito bem caracterizada. Mas se você conta para o seu médico que a sua dor, ela não parece uma dor em aperto no joelho, a gente já descarta alguns diagnósticos diferenciais. Outro ponto para a gente sair do paciente é a duração da dor e há quanto tempo esse paciente tem aquela dor. Então o primeiro ponto, a duração, é importantíssimo a gente entender se esse paciente está com dor há 3 semanas, há 1 dia, há 10 minutos, se esse paciente tem dor a vida toda, se essa dor já sumiu e já voltou, se essa dor ela vem, dura 3 minutos e passa, se essa dor dura 1 hora, se essa dor dura o dia inteiro. Por exemplo, numa dor de angina, a gente vai ter basicamente uma dor que dura aí de 15, 20 minutos, até mais, às vezes menos, mas o básico é que dure aí 15, 20 minutos, que ela apareça e suma, por exemplo, com repouso. Uma dor que vem constante o dia todo no peito, que não muda com nada, que fica ali sempre contínua, é uma dor que chama atenção para não ser uma dor de angina. Pode ser, pessoal, tudo pode, mas uma dor, por exemplo, muscular. Uma dor muscular é uma dor que ela não sai dali, né? Então ela vai durar vai ter duração enquanto a gente caminha. Uma dor óssea, uma dor de lesão óssea, né? Que a gente quebrou alguma coisa, é uma dor que não vai melhorar, vai ser contínua. Uma dor de cabeça, por exemplo, tem dores latejantes, mudam o nosso diagnóstico. Tem dor que ela é contínua, ela é permanente, ela é constante. Isso também vai fazer a gente separar as causas de dor de cabeça, por exemplo. Então é importante que você conte para o seu médico como que é o padrão dessa dor naquele momento e há quanto tempo você tem aquela dor. Se o paciente teve dor lá no passado e melhorou e agora ele voltou a ter dor, será que aquilo que ele tinha é a mesma causa de dor? Será que alguma coisa que ele tinha melhorou, foi só maquiado, não foi curado e agora está voltando? Esse é um ponto importantíssimo. Pessoal, interrompendo um pouquinho para pedir a gentileza de vocês se inscreverem aqui no meu canal, deixem um like, me acompanhem, ativem os sininhos, me acompanhem no Instagram e vamos continuar pro vídeo. O quarto dado para você avaliar na sua dor é o que faz ela aparecer. Faz aparecer você se movimentar?
faz aparecer você flexionar os joelhos, subir uma escada, faz aparecer você ficar ansioso, faz aparecer você não dormir bem durante a noite, faz aparecer você comer alguma coisa, faz aparecer você ficar com vontade de ir ao banheiro e não conseguir porque está constipado? Será que a sua dor só aparece quando você faz esforço físico? Será que só aparece quando você se deita? Será que só aparece quando você vira para um lado específico? Será que só aparece quando você está diante de uma situação de ansiedade extrema numa reunião, por exemplo? Entender o que faz a sua dor aparecer faz a gente desse lado ir separando os diagnósticos. Por exemplo, um paciente que conta que tem dor no peito, que aparece só com esforço físico e melhora quando ele fica parado, isso chama muita atenção para uma dor de angina. Um paciente que conta que tem dor no peito, mesmo assistindo televisão, descansando, parado, isso chama um pouco menos atenção de ser uma angina. Um paciente que conta que só tem dor abdominal quando ele come alguma coisa específica, gordurosa, por exemplo, isso a gente pode estar diante de uma pedra na vesícula. Um paciente que conta que toda vez que vai ter uma situação importante no trabalho fica com dor de cabeça, talvez isso seja um desencadeante importantíssimo para a gente tratar esse paciente com enxaqueca ou tratar esse paciente para ansiedade. Se esse paciente tem dor toda vez que ele abaixa para pegar alguma coisa, ou tem uma dor que piora quando ele fica numa posição de pé, isso pode ser uma hérnia de disco. Então, entender quando que a sua dor aparece, o que faz ela aparecer, e mais importante que isso, pessoal, o que faz ela piorar. Às vezes o paciente está com a dor o dia inteiro, ele faz aquela ação e aquilo faz piorar a dor, faz a gente ter um start para o diagnóstico desse paciente. O quinto ponto é o que faz sua dor sumir. Então, por exemplo, paciente com dor de cabeça, que a dor some, ou melhora, ou reduz quando está num quarto escuro, quando tem menos barulho, ele vai prestar atenção em enxaqueca. Um paciente com dor no peito que melhora quando ele para de correr, vai pensar em angina. O paciente que tem dor no abdômen, que melhora quando ele tem refeições sem determinados alimentos, chama atenção. Outro ponto é qual posição que faz a dor melhorar. Muitas vezes, por exemplo, pericardite, pessoal, que é uma inflamação do peito, o paciente ele fica deitado, a dor piora. Se ele senta em prece de Maomé, que a gente fala mais pra frente, a dor melhora. Um paciente que tem hernia de disco quando está sentado, a dor tende a melhorar. A dor piora quando ele fica de pé. A dor de um paciente que tem uma lesão ortopédica, por exemplo, lesionou o calcanhar, é uma dor que tende a piorar com o esforço físico. Então, se o paciente vai me contando toda essa história aqui que eu venho contando para vocês, e ele chega num ponto que eu tô fazendo a hipótese principal de hérnia de disco, e se esse paciente me conta que sentado piora, de pé melhora, já vou trucar esse meu diagnóstico, já vou pensar em outras questões, vou pensar numa fratura de vértebra, vou pensar em outros dados. E para finalizar, pessoal, o sexto ponto importantíssimo do seu médico saber e de você analisar, quais são os sintomas associados à sua dor. Veja bem, o paciente tem uma dor na mão e ele me conta que ele tem uma dor em queimação, uma irradiação para o ombro. Junto dessa dor na mão, ele tem um formigamento. Ou um paciente tem uma dor no peito e junto com essa dor no peito, ele tem náusea, vontade de vomitar. Se ele junto de uma dor do abdômen, ele tem aumento de gases. Ele tem uma sensação de evacuação. Se junto com uma dor no joelho, ele tem uma febre, ele tem uma vermelhidão, posso estar diante de uma infecção do joelho, não uma lesão do ligamento, por exemplo. Se junto com uma dor de cabeça, esse paciente ele perde a visão, vai me chamar muita atenção e vai me abrir uma hipótese diagnóstica muito diferente. Se esse paciente com dor de cabeça, ele tem alteração de força em algum dos braços, vai chamar muito minha atenção. Então, resumindo, quais são os pontos importantes dos sintomas associados? É o que vem junto com aquela dor que não necessariamente é só a dor. Então, é uma irradiação para outro lugar, é uma náusea, um vômito, é uma sensação de evacuação, é uma diarreia, é um estufamento, é uma vermelhidão, é uma febre, é um calafrio, é uma sensação de desmaio, é uma alteração neurológica de visão, de força. Esses pontos são muito importantes para você perceber que pode separar um paciente que a gente vai correr para fazer o diagnóstico e tratamento de um paciente que a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade. Entenderam, pessoal? No vídeo de hoje eu trouxe esses dados para vocês poderem entender que o diagnóstico de dor, ele é importantíssimo porque os pacientes sofrem com dor. Seja dor em qualquer lugar do corpo, ninguém gosta de sentir dor. Então, lembrem desse vídeo. Quando vocês estiverem tendo alguma dor que está incomodando, lembre desses passos, contem isso para os seus médicos. Isso vai ajudar muito a vocês serem diagnosticados e serem tratados corretamente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem like, vejam os outros vídeos do canal, deixem um comentário, se inscreva lá no meu Instagram, ative o sininho, que isso me ajuda bastante aqui no YouTube, deixem um comentário se ficaram com alguma dúvida e até a próxima!